Esse vídeo é para mostrar para vocês como que vocês vão comprar, acessar, baixar e, consequentemente, montar o molde de vocês. É importante ressaltar que todas as informações sobre os nossos moldes, o que acompanha, né? Qual o material de apoio que acompanha junto com a grade de moldes, qual é a grade de moldes, tabela de medida, todas essas informações estão disponíveis no nosso site. Eu vou deixar o link do nosso site aqui. Todas essas e mais outras informações, como, por exemplo, onde fica a aula da costura sempre que ela estiver disponível, vai estar disponível aqui através do YouTube, mas o link também vai estar na descrição da peça em questão, seja uma blusa, um vestido, enfim, a peça que vocês acessarem quando tiverem disponíveis, né, no nosso site, todas as informações vão estar junto com essa peça. Então é muito importante que antes mesmo de vocês efetuarem a compra do molde, vocês tirem todas as dúvidas através do nosso site, ou vocês podem entrar em contato também com o nosso suporte através de links disponíveis, inclusive no próprio site, seja por e-mail, por WhatsApp. Então é bem importante que antes de vocês efetuarem a compra, vocês tirem todas as dúvidas para que não fique nenhuma e vocês não fiquem ali com receio de efetuar a compra. Além disso, como essa aula vai abordar vários assuntos, desde como comprar, acessar, baixar e montar o molde, eu vou deixar ela separadinha por capítulos. Assim é só você rolar um pouquinho aqui abaixo do vídeo, você vai ver que vai ter vários capítulos ali separados por tempo específico. Então, se você quer aprender a baixar o molde, por exemplo, é só você ir ali e clicar no capítulo específico que você vai ser redirecionado para o momento exato em que a gente fala sobre esse assunto aqui nesse vídeo, tá? Além disso, também tem uma engrenagenzinha logo aqui abaixo do vídeo, no rodapézinho aqui da telinha, que vocês podem alterar tanto a velocidade do vídeo, como também a qualidade que ele é reproduzido, né? Que vai ser a qualidade da imagem que vocês vão ver aí na telinha de vocês, seja do computador ou do celular. Dito tudo isso, vamos aqui para a telinha do meu computador que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, vocês vão ter acesso à loja de moldes, né? Seja através de alguma rede social ou através do nosso próprio site. Então, aqui eu estou com a minha página inicial de moldes. O nosso site está recém-inaugurado, então tem poucos moldes. Na verdade, temos apenas um molde por enquanto que a gente recém-inaugurou, mas futuramente terão outros moldes. Então, aqui na página inicial, a gente tem algumas informações bem importantes, né? É importante que vocês leiam com atenção. Aqui embaixo a gente vai ter as categorias. No momento a gente tem uma única categoria por enquanto, que é blusas, camisas e coletes, mas como quando houver outras categorias, elas estarão aqui. Aí é só você clicar na categoria respectiva que você vai ser direcionado para a página respectiva também daquela categoria. Tudo bem? Aqui mais abaixo é importante ressaltar que tem algumas informações sobre o que vocês recebem, né, no molde quando vocês compram. E além disso, é claro, eu tenho aqui um botãozinho embaixo, ó, que é tire todas as suas dúvidas sobre o molde aqui. E se a sua dúvida não estiver linkadinho aqui, quando vocês clicarem, vocês vão ser redirecionadas para uma página de dúvidas ou perguntas frequentes, né? Aqui tem várias perguntas, que é muito importante que vocês leiam com atenção, porque pode ser que a sua dúvida esteja respondida aqui nesse campo, porque são muitas perguntas. Se de tudo a sua dúvida não estiver respondida aqui nesse cantinho, ó, você tem um íconezinho do WhatsApp, onde você pode mandar a sua dúvida especificamente, que o nosso suporte vai responder. Tá bom? Então, depois que você tirou todas as suas dúvidas, é só voltar aqui para a página de molde e aí você vai clicar aqui na categoria respectiva. Como só tem uma, vamos acessar essa aqui. Você vai clicar em acessar e a gente vai para a categoria aqui, no caso, né, da aula de blusas, camisas e coletes. Aí aqui vai ter a imagem da peça, vai ter o nome da peça, né, e na sequência uma breve descrição da peça em questão. Logo abaixo, o valor e um botãozinho para comprar. Se você, de repente, chegou até essa página e você já sabe de todos os detalhes, todas as informações, é só clicar nesse botão que vocês já vão ser redirecionados para a plataforma da Hotmart. É importante ressaltar que os nossos moldes estão disponíveis na plataforma da Hotmart, tudo bem? Mas agora, digamos, se você chegou até aqui e ainda não sabe, né, quer saber mais detalhes sobre essa peça, é só clicar aqui, ó, em mais detalhes, que aí vai abrir um pop-up específico dessa peça, onde você vai poder ver mais fotos aqui em cima, a descrição e informações importantes sobre esse molde especificamente, como o nível de costura, né, se é iniciante, né, que é um nível fácil, se é intermediário ou se é um nível avançado, tá bom? Então, todas essas informações vão estar aqui. Então, ó, se vocês rolarem aqui para baixo, vai ter a informação, a breve descrição sobre a peça em questão, o nível da costura, como eu acabei de informar, né, o nível da costura é um nível avançado no caso dessa peça, as máquinas que vocês vão precisar usar para costurar essa peça em si, e aqui mais abaixo, o que vocês vão receber junto
com esse molde, né? Ao comprar esse molde, na verdade. Então, é a grade completa, do 34 ao 54, aula da costura gratuita, que estará disponível aqui no YouTube para vocês, o mapa do molde, tabela de medida, plano de corte, como quantidade de tecido necessária para cada tamanho, aviamentos e assim por diante. Tudo isso acompanha o molde de vocês, tá? Aqui mais abaixo eu já deixo linkadinha a aula da costura dessa peça, certo? Então, quando vocês virem enrolando aqui, vai estar a aula da costura. Provavelmente, quando vocês verem essa aula, esse vídeo em si, vai estar já também esse vídeo especificamente, que é o vídeo de como baixar e montar o molde de vocês, tá bom? Acessar tudo certinho. Então, ele provavelmente já vai estar aqui dentro também. Então, todas as informações relacionadas ao molde vai estar aqui nesse pop-up, tá? E aí, vocês vão rolando mais abaixo. Aqui a gente tem a tabela de medida disponível, né? E mais abaixo tem o valor, novamente, da grade completa dos moldes e mais um botãozinho para vocês comprarem. Então, todas as informações que forem relacionadas a esse molde especificamente vai estar nesse pop-up aqui, que está disponível dentro do nosso site, tá? Então, é por isso que eu sempre reforço que é muito importante vocês observarem, lerem todas as informações disponíveis aqui, certo? Então, digamos que vocês já leram, já decidiram que vão efetuar a compra, já sabem de todas as informações, aí é só clicar no botão comprar, e vocês já vão ser redirecionados para uma página de pagamento, que é a página de pagamento da Hotmart. Uma página 100% segura, os dados de vocês estão 100% seguros aqui, podem ficar tranquilos, é só efetuar o pagamento tudo certinho. E para efetuar a compra, então, vocês vão precisar dos dados pessoais de vocês, nome completo, e-mail, a confirmação do e-mail, e é muito importante que vocês prestem bastante atenção no e-mail que vocês vão inserir aqui, porque se vocês inserirem com a letrinha errada, vocês não vão receber o e-mail com a confirmação de compra, e é através desse e-mail que vocês vão conseguir acessar os moldes de vocês. Então, é bem importante que quando vocês forem fazer a compra, certifique de que vocês lembram da senha desse e-mail, se esse e-mail está escrito aqui corretamente, porque é através desse e-mail que vocês vão conseguir acessar e baixar os moldes de vocês, tá bom? Então, aqui em cima você vai preencher com o seu nome completo, o seu e-mail, aqui você vai confirmar o seu e-mail, isso já é uma forma de se certificar de que você escreveu o seu e-mail corretamente, o seu número de telefone. E aqui nesse campinho embaixo você vai digitar um cupom de desconto quando tiver um cupom de desconto. E aqui eu já vou deixar uma dica para vocês. O cupom de desconto, quando tiver um cupom de desconto, na maioria das vezes ele vai ter pouco tempo ali de validade. Então, para isso, eu já convido vocês para me seguir lá na rede social, no Instagram, que é onde eu libero geralmente algum cupom de desconto quando disponível, tá? Quando tiver. Então, já fiquem atentos que se acaso vocês decidirem ou se interessarem por algum outro molde, é por lá que eu libero os cupons de desconto, que geralmente tem um prazo de duração bem curtinho, tá? Então, já fiquem atentas quanto a isso. Vamos seguir aqui. Abaixo aqui na página, a gente tem as formas de pagamento, né? Cartão de crédito, Pix, a própria conta da Hotmart. Se você clicar em ver mais, você vai ver outras opções de pagamento. PayPal, cartão virtual da Caixa e cartão MiPix, certo? Aí você pode fazer essa forma de pagamento híbrido, que é com duas formas de pagamento. Então, depois que você preencher os seus dados, você escolher uma forma de pagamento, é só clicar, no caso aqui, se for gerar Pix, gera Pix, efetua o pagamento e automaticamente, quando os seus dados estão todos corretos aqui, preenchidinhos, né, você vai receber um e-mail de confirmação de compra para que você possa acessar os seus moldes, acessar e baixar, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês recebem esse e-mail, ó, vai ser um e-mail da Hotmart, que a compra foi aprovada, né, dizendo que a compra foi aprovada. E aí, é exatamente esse e-mail aqui. E aí, aqui embaixo, ó, tenho acessar conteúdo. Se você já tem uma conta na Hotmart, vai aparecer assim. Se você ainda não tem, vai aparecer para você criar uma conta. E aí, de novo, você vai precisar colocar o seu e-mail, o mesmo e-mail que você usou para fazer a compra, tá? Criar uma senha é bem facinho, o passo a passo, é bem... O processo ali, né? A própria Hotmart vai nos guiando para que a gente consiga fazer esse cadastro. Mas é bem simples. No meu caso, eu já tenho o cadastro, né? Então, é só vir aqui, ó, e clicar em acessar, que ele já vai me redirecionar aqui para dentro da plataforma onde eu vou conseguir baixar os meus moldes. Aqui tem algumas informações, né, o detalhe da compra, é só fechar essa janelinha e aqui você já tem o molde disponível e é só clicar em acessar. Que daí vocês vão abrir, aqui daí vai abrir, né, outra paginazinha aqui para vocês conseguirem baixar os moldes. Muito importante ressaltar que a aula da costura, ela não está aqui dentro da plataforma. Então, aqui dentro da plataforma, a gente tem os moldes, certo? A aula da costura está disponível no YouTube
e o link dela tá disponível lá no pop-upzinho, conforme eu mostrei anteriormente para vocês. Então, aqui dentro vocês têm todos os tamanhos. Nesse caso aqui, eu deixei todos os tamanhos aqui individuais e separadinhos aqui dentro da plataforma. Mas vai ter casos que, por exemplo, eu posso deixar em uma pastinha zipada, que é uma pasta que deixa os arquivos mais compactados, para facilitar também. Então, nesse caso, é só você clicar, você vai fazer o download da pasta inteira, depois é só extrair ali os arquivos. Se vocês tiverem dúvida, eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha no YouTube como extrair arquivos de pastas zipadas, tanto para computadores quanto para celular. Eu não vou fazer um vídeo específico, porque quem tem celular Android ou iOS pode mudar ali um pouquinho os aplicativos. No computador é bem prático, é bem simples de fazer esse processo. Importante ressaltar que os moldes estão separadinhos aqui por tamanhos, tá? Então, eles não estão toda a grade em um único arquivo, não. Eu sempre separo para facilitar, porque eu sei que o público que me acompanha e que gosta desse tipo de produto, de moldes, né, vai ali de repente fazer um tamanho, dois, então eu já deixei tudo individualzinho aqui para facilitar para vocês. Então é só vir aqui e clicar e fazer o download. Aqui no caso a gente tem o colete e aqui a gente tem, ó, o material de apoio. Então é só fazer aqui o download clicando na flechinha. Outra coisa bem importante, que toda vez que a gente baixa um arquivo, ele ocupa um espaço no dispositivo que a gente usar para fazer download, seja no computador ou seja no celular. Então, a minha recomendação é, se você vai adquirir um molde, e se possível, né, baixe através de um computador, para que você não consuma uma memória desnecessária do seu telefone. Até porque, se for em caso de arquivos zipados, vai ser mais prático também para fazer através do computador. Bom? Dito tudo isso, é só vir aqui, escolher o tamanho que vocês querem e fazer o download. É importante que vocês baixem todos os tamanhos e deixem guardado, deixem salvos em um local seguro. Aqui dentro da Hotmart, vocês podem vir e fazer o login e baixar quantas vezes vocês quiserem, por pelo menos 2 anos, tá? Mas é importante que ao efetuar a compra, vocês já baixem todos os arquivos, guardem certinho em um local seguro, em um local que vocês consigam acessar depois com facilidade, para ficar mais prático todo o processo. Certo? Então, depois que você baixar, eu vou baixar um aqui só para eu mostrar para vocês como que ele vem, e aí ele vai aqui para a pastinha de download. Aqui eu já baixei o material de apoio, então eu vou mostrar aqui para vocês o material de apoio. Então, aqui vai sempre vir a capinha com o nome da peça em si, um desenhozinho técnico, digamos assim, e aqui embaixo, ó, vocês podem se certificar que vem o nome de vocês, no meu caso aqui, o e-mail que eu utilizei para comprar, né? E aí vai vir o e-mail de vocês, certo? Aqui vem o mapa do molde, isso tudo aqui acompanha o material de apoio, tá? O mapinha do molde, que vocês vão ver aqui a representação do molde montado. Então, no caso aqui que a gente está fazendo o colete liss, aqui tem a parte do tecido principal, a parte da amarração das costas e aqui a parte do forro. É a representação idêntica do molde real, só que, porém, em tamanho menor, tá? Aqui abaixo, ó, a gente tem os tecidos, ferramentas e materiais necessários para fazer essa peça respectivamente. Então, aqui a gente vai ter sugestões de tecido principal, sugestões de tecido para o forro, e lembrando que eu enfatizo essa questão que é sugestão, porque se você tiver um outro tecido que tenha características semelhantes a esses aqui, vocês podem usar sem problema nenhum, tá? Abaixo temos os aviamentos, e aqui a gente tem as quantidades necessárias para cada tamanho, tanto para aviamento quanto para material, algum material muito específico, né? Mas a quantidade para cada tamanho de tecido principal, de forro, quando essa peça tiver forro, de aviamento, vai estar tudo especificadinho aqui, certo? Aqui mais abaixo eu deixei também as ferramentas necessárias para vocês montarem o molde, cortar, tudo certinho. Aí é só ler bem certinho. Aqui abaixo temos a tabela de medidas e logo abaixo temos um textinho bem importante que a tabela de medidas, ela é referente ao corpo, tá? Não é a medida da peça em si, porque cada peça vai ter uma folga de vestibilidade a depender do modelo interpretado. Então, toda peça ela vai ter uma folga de vestibilidade de acordo com o modelo que foi pensado ali naquele momento. Mas a tabela de medida, ela vem com a medida do corpo, porque daí vocês, ao comparar a medida de vocês com a medida da tabela, que são 3 medidas, né, de busto, cintura e quadril, vocês podem chegar à conclusão de qual tamanho mais se aproxima do tamanho de vocês. Mas aqui abaixo a gente tem algumas informações importantes para o plano de corte, que é a questão que o molde já possui margem de costura e bainha, cada molde possui a folga de vestibilidade de acordo com o modelo, que foi o que eu acabei de falar, né? O plano de corte ele foi feito para tecidos com 1,40 de largura e todas essas informações vai estar aqui. Informações de tecidos com composição de fibras naturais, precisam ser lavados e passados antes do corte. Todas essas informações vão estar aqui. E
um aviso bem importante também, né? Leia atentamente e identifique cada parte do seu molde. Isso é muito importante para que vocês consigam fazer um corte bem sucedido. Tendo entendido essa parte aqui do material de apoio, vamos agora analisar o nosso molde. Então, já encontrei o meu molde na pastinha de downloads. É importante que vocês saibam também para onde o molde de vocês vai quando vocês fazem o download. Se vocês clicarem aqui na impressão, aí é o momento que a gente vai configurar para mandar para imprimir, certo? Ou mandar para nossa impressora, no caso, se a gente já tiver em casa. A primeira folha vai ser sempre a folha que tem esse quadradinho, que é o teste de impressão. Ele mede 2 centímetros por 2 centímetros. É um quadrado que tem que ter, né, em todos os seus lados 2 por 2. Aqui do ladinho a gente tem algumas configurações para a gente mexer e deixar configuradinho para que o nosso molde saia em tamanho real, certo? Aqui sempre vai aparecer o nome da impressora e as páginas vocês vão vir aqui, ó, vão colocar em personalizado e vão colocar apenas a página 1. No meu caso aqui já está. Porque a gente vai imprimir antes, né, de imprimir todo o molde, apenas a página 1, que é a página de teste de impressão, certo? Aí aqui a gente vai deixar assim mesmo, cópia só uma, né? Aqui embaixo, ó, se clicar em mais definições, vai ter informações muito importantes para vocês mudarem. Porque os nossos moldes, eles são feitos para impressão em A4. E a gente tem outros tamanhos de impressão, né? Outros tamanhos de papel, na verdade. Aqui, por exemplo, ó, está a carta. E a gente não pode deixar assim, porque senão o nosso molde vai sair em outro tamanho, vai sair todo desconfigurado. Então, eu vou vir aqui, vou clicar nessa caixinha de diálogo e vou procurar o tamanho específico, que no caso é o A4. Olha só. E aí, se eu clicar aqui, ele já vai mudar ali um pouquinho, porque vai ficar no tamanho certo. Aqui embaixo tem a qualidade da impressão, aqui não precisa mexer, mas outra coisa bem importante é aqui na escala, que se a gente clicar aqui, ó, vai ter personalizado. Tem algumas impressoras que vai vir por padrão, só que é importante a gente observar, porque às vezes o padrão dessa impressora não é o 100%, então por isso que eu prefiro vir aqui, pôr em personalizado e vir aqui e deixar em 100, tá? Porque daí vai garantir que o molde saia no tamanho certinho. Tanto que se eu alterar esse valor aqui, ó, se eu deixar, por exemplo, 89, vocês vão observar que muda o tamanho aqui na minha folha. E isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, porque senão o molde de vocês vão sair num tamanho diferente do que ele realmente é, tá? E aí vai dar errado. Então é sempre importante nessa caixinha de diálogo vocês deixarem aqui em 100%, tá? Escala personalizada ou tamanho, às vezes pode aparecer também, mas em 100%, certo? Outra questão importante para eu ressaltar é que os moldes eles são feitos para ser impressos no formato vertical, não na horizontal, tá? Geralmente as impressoras já estão configuradas assim, mas é legal eu ressaltar também. E aí aqui é só mandar para impressão, só clicar no botãozinho, ele vai enviar para imprimir. Quando imprimir a primeira folha, vocês vão fazer o teste, vão medir esse quadradinho aqui, e se ele estiver medindo 2 por 2, aí tudo certo. Aí é só você vir aqui, mandar o restante para impressão, ó. E aí depois que vocês imprimirem o molde de vocês, chega o momento em que vocês vão precisar montar esses moldes uma vez que eles foram impressos em folha A4, né? Então eles estão em várias folhas ali e vocês vão precisar montar ele, que é o que a gente vai fazer agora já na sequência. Para montar eu uso o durex e a tesoura para cortar aqui as margenzinhas e o durex para colar. No entanto, para colar vocês podem substituir ou por cola bastão ou ainda por cola branca. Só que a cola branca, por ser mais líquida, ela vai demorar um pouco mais para secar e tem uma tendência a fazer um pouquinho mais de bagunça, tá? Então, eu recomendaria o uso ou do durex ou de cola bastão. Esse durex que eu uso é aquele mais larguinho, ele tem aproximadamente quase 2 centímetros de largura, o que eu acho bem prático, mas vocês podem substituir por qual vocês preferirem, tá? Tendo entendido isso, vamos voltar as nossas atenções aqui para as nossas folhas, né, que compõem o nosso molde. O nosso molde, ele é feito para ser impresso predominantemente aqui em folhas A4, né? Como eu já expliquei para vocês. E para a gente montar ele, já que ele vem todo separadinho, né, em várias partes aqui, ó, a gente precisa observar algumas características que essas folhas têm. A primeira delas é esse pontilhado em volta. Esse pontilhado, ele não faz parte do molde, tá? Então, a gente pode colar ou recortar ele tranquilamente, sem nenhum prejuízo no nosso molde. A segunda informação bem importante, que é o que vai ajudar, inclusive, a gente montar os nossos moldes, que vai nos guiar, na verdade, né? São esses dois números aqui no canto superior esquerdo da nossa folha. Todas as folhas têm esses dois números no canto superior esquerdo. O primeiro número vai corresponder à linha e o segundo número vai sempre corresponder à coluna. Então, as colunas elas vão sempre estar aqui na vertical e as linhas vão estar aqui na horizontal. Então, para montar o molde, eu vou observar primeiro os números da coluna. Então, ó, aqui eu vou observar que o meu segundo número é o número da coluna. Então, aqui eu tenho coluna 1, ó. Todas as folhas que tiverem repetidas aqui com o número 1 corresponde à coluna 1, ó.
aqui já começou o meu número 2. Então, aqui já é a minha coluna 2. Lembrando que essa é uma das formas que a gente tem de montar o molde, tá, gente? Não é a única que existe. Tem outras formas e vocês podem montar da forma que vocês acharem melhor. Eu trouxe essa aula realmente no intuito de ajudar quem nunca montou o molde ou quem não sabe, tá? Então, eu gosto sempre de ir observando os números da coluna, porque eu gosto de montar primeiro as colunas para depois unir uma coluna na outra, porque assim a gente segue a ordem que foi impressa. Por exemplo, aqui eu tenho todos da coluna 1, então eu vou colar todos da coluna 1. Depois, quando chegar na coluna 2, que é o segundo número, né? Eu vou montar todos da coluna 2. A gente vai fazer bem passo a passo aqui junto na aula. Olha só, chegou no número 3, aqui eu sei que é a coluna 3. E é importante ressaltar que, dependendo do molde, vai ter colunas que é um pouco mais comprida e vai ter colunas que é um pouco mais curta. Isso é normal, porque ele é configurado para não imprimir as folhas em branco. Uma vez que as folhas em branco, elas sairiam ainda com as margens, por mais que não tivesse molde aqui. Então, no intuito, obviamente, de economizar papel, né, e de gastar papel desnecessariamente, a gente configura para que não seja imprimido as folhas em branco. Então, as partes que têm uma coluna mais longa vão sair mais compridas, e a outra parte que de repente tiver uma coluna mais curta, ela vai ficar uma parte vaga. Isso é normal e vai variar de acordo com cada molde, tá? Outra coisa bem importante de ressaltar aqui nessa aula é que os moldes, eles vão sempre seguir essa ordem de montagem, independente da peça. O que vai mudar, obviamente, é a quantidade de folhas aqui, de páginas, né, a depender da peça que a gente estiver montando no momento. Mas essa forma de montar, ela segue igual para todos os moldes que vocês pretenderem montar. Então, tendo entendido isso, vamos começar a montar o nosso molde. Olha só, aqui eu vou vir, observar a minha coluna 1, vou posicionar a minha primeira folha ali, vou observar a segunda folha, ainda observando o segundo número, que é o número da coluna. Então, é o número 1 ainda, então eu sei que faz parte da coluna número 1. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colar ela aqui embaixo, certo? E aí, para isso, eu vou vir aqui com a tesoura, escolher uma das margenzinhas, seja dessa ou dessa, cortar para poder colar ali. A gente nunca vai cortar as duas margens, tá? Porque uma margem ajuda a gente a colar uma folha na outra, certo? Então, vamos aqui cortar. Importante manter o corte bem preciso, tá? E respeitar bem certinho a margem para que o molde fique bem montado, tá? Não fique com partes tortas, tendo em vista que a gente precisa deixar esse molde bem certinho para que, obviamente, quando a gente for montar a nossa peça, não tenha nenhuma alteração, né? Então, ó, vou encontrar aqui, sempre alinhando muito certinho as margens, ó, o desenho do próprio molde, e aí depois que alinhar tudo, é só colar. Prontinho. Colamos as duas primeiras folhas, vamos observar o número, segundo número da minha próxima folha. Ainda estamos na coluna 1. Vou colar ela aqui embaixo. Da mesma forma, vou cortar a margenzinha aqui em cima e vou colar aqui. Prontinho. Vamos para a nossa próxima folha. A gente vai repetir esse processo até terminar todas as colunas, certo? Olha só. Aqui, quando eu peguei essa folha, eu já observo que a minha próxima folha já faz parte da coluna 2. Então, ao invés de continuar montando nessa, eu vou começar uma segunda coluna aqui do lado, a minha coluna número 2. E algo bem importante, na hora que vocês forem montar o molde, escolha um local com bastante espaço, né? Seja a mesa, deixa a mesa livre, ou mesmo no chão. Importante só se atentar para que o chão esteja bem limpinho, livre de alguma sujeira, como pó ou pelo, né? Para que não deixe o molde aqui todo sujo, todo cheio de marcas, olha só. E aí a gente vai colando todas as partes. Prontinho. Colei a minha última folha da coluna número 1. Agora eu vou começar a minha coluna número 2, certo? Então, vamos começar aqui. Então, vamos posicionar a primeira folha da coluna 2, a segunda folha, aí eu vou cortar e colar aqui embaixo. Seguir o mesmo processo. Prontinho, vamos para a próxima. Continuamos ainda na coluna 2. Novamente, cortar e colar. Depois que colamos, vamos para a próxima e última folha da coluna 2. Como que eu sei, o meu próximo número, né, aqui da minha próxima folha é número 3, então já é a coluna 3. E agora, bora começar a coluna número 3. Primeira folha da coluna 3, a segunda folha e o mesmo processo. É só cortar e colar. E vocês vão ver que se seguir essa ordem, a gente não tem erro, tá? É só ir colando tudo certinho, que dá tudo certo.
Terminamos de montar a coluna 3, vamos para a quarta e última, no caso desse molde. Como eu disse, pode ter moldes que vão ter mais colunas, né? Aqui, ó, eu sei que é a última porque quando eu olho a última folha, o meu segundo número ainda é 4, né? Então, é a última coluna desse molde. Vamos montar e aí a gente já começa a unir uma coluna na outra pra gente finalmente, então, formar o nosso molde. Prontinho, aqui agora nós temos todas as colunas montadas, olha só. Agora é só unir uma coluna na outra. O molde, ele sempre vai ficar assim, bem grandão, tá? E dependendo da peça que a gente vai montando, ele vai ficar ainda maior. É super normal. Então, para seguir a montagem, eu preciso ir colando uma coluna na outra. Da mesma forma como eu fiz aqui para colar uma folha na outra, eu elegi um lado para cortar a margenzinha e colar. Agora eu vou fazer do mesmo jeito. Então, ó, a minha primeira eu vou deixar inteirinha para eu colar a segunda. E aí, na próxima, eu vou deixar essa inteira, cortar essa pra colar, porque à medida que a gente vai colando, essa parte aqui vai ficando maior, então fica mais difícil de manusear o molde. Então, por isso que eu sempre vou preferir colar a que está sozinha, na que já está aqui unida uma com a outra, tá? E a gente sempre vai seguir essa ordem, ó. A hora que colar essa aqui, eu vou manter essa extremidadezinha e cortar a extremidade de cá, porque essa aqui é mais fácil de controlar aqui em cima, certo? Como as colunas ficam um pouquinho compridinhas, né, e como eu disse, vai variar de acordo com o molde que a gente estiver montando, eu costumo usar esses pezinhos aqui, que são os mesmos que eu uso para cortar o tecido, né, para posicionar ali em cima do molde, para deixar ele firminho para cortar no tecido. Então, eu vou usar eles aqui também para poder montar o molde. Então, eu posso vir, ó, organizar as minhas colunas aqui. E caso vocês fiquem com dúvida de como que vai saber qual coluna que vem depois, né? Lembrando que a gente tem as identificações aqui em cima, ó, do nosso molde. A gente tem dois números, como eu expliquei anteriormente. Então, o primeiro número é a linha, o segundo número é a coluna. Posso continuar, então, me guiando pelo segundo número. Então, o segundo número aqui é a coluna 1, o segundo número aqui é a coluna 2. Logo, ela vem aqui. O segundo número aqui é o número 3. Logo, ela vai vir aqui. Percebe? A gente nem observa tanto o primeiro número, que é o número da linha. Fazendo dessa forma, a gente só observa o número da coluna e a gente consegue montar o nosso molde tranquilamente. Por isso que eu quis trazer a aula para vocês, porque eu acho bem prático de montar dessa forma, tá? E aí, então, né, seguindo dessa forma, essa linha de raciocínio, independente do número de colunas que esse molde tiver, a gente vai sempre observar aqui para ir colando uma coluninha na outra, até que a gente consiga formar todo o nosso molde, tá? Então, vamos lá. Eu posso posicioná-las da maneira que eu achar melhor para ir colando, tá? Sempre importante, ó, manter elas firminhas. E aí, para isso, eu vou usar os pezinhos, como eu falei para vocês. É só posicionar e manter bem certinho. E aí, eu vou colar essa coluna nessa. Para isso, eu vou cortar essa daqui e colar aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio até que a gente termine todas as colunas. A coluna está cortadíssima aqui, agora é só a gente posicionar, encontrando certinho o desenho do nosso molde. Ó, seguindo o mesmo parâmetro que a gente usou para colar uma folha na outra, tá? Sempre organizar bem certinho, ó, para que cada desenho do molde se encontre. Olha só, posicionou, é só vir, ó, com os pezinhos. Posicionar em locais estratégicos, uma vez que a gente tem aqui agora uma extensão maior para poder colar, né? Então, é bem importante posicionar os pezinhos, ó, para que a folha não se movimente e a gente consiga colar mantendo ela bem no lugar. Então, prontinho. Tenho o meu molde montadíssimo aqui. Agora, eu consigo já visualizar todas as partes que compõem esse molde. Essa quantidade de partes vai depender da peça que a gente estiver montando no momento. Além disso, a gente tem que observar algumas informações bem importantes que sempre vão estar nas partes dos nossos moldes, tá? A primeira delas, e muito, muito importante, principalmente na hora do corte, é a identificação do fio do tecido, que é representada aqui por essa seta, e geralmente essa seta vai quase que de uma extremidade à outra dos nossos moldes, tá? Justamente para facilitar o posicionamento no tecido. E essa identificação está presente em todas as partes dos moldes, tá? Independente da peça. Além disso, as informações que a gente também encontra nas partes aqui do nosso molde é o nome da peça, né, da peça que a gente está montando o molde no momento. Nesse caso aqui da aula eu usei como exemplo o colete lis. Então aqui tem o nome da peça, embaixo o nome da parte especificamente do molde, no caso aqui é o revel da parte das costas, e quantas vezes eu vou precisar cortar no tecido, na entretela ou no forro, né, no caso de alguma peça que tiver forro, certo? Então essas informações vão sempre estar presentes. Além disso, a gente vai ter informações também de onde é dobra. Isso significa que eu vou ter que posicionar essa parte do molde
justamente na dobra do meu tecido, porque aqui eu tenho dobra, aqui embaixo é outro exemplo disso, aqui eu também tenho dobra. Então é sempre muito importante observar todas as informações que tem no nosso molde, tá? Tudo isso para facilitar a montagem da nossa peça. E além das informações escritas, a gente também tem as informações de piques, que ora são representados por setinhas, como eu tenho aqui, ora vão ser representados por piques, como esse aqui, na verdade como tracinhos, né? E eles estão aqui não é por acaso, eles estão aqui para ajudar, nos auxiliar, na verdade, na montagem da nossa peça. Então, sempre antes de ir para o tecido, sempre observem cada parte do molde de vocês, identifique onde é forro, quando essa peça tiver forro, onde é tecido principal, quantas vezes vocês vão precisar cortar no tecido, quantas vezes na entretela e assim por diante, tá? Essas informações estão aqui com o propósito de facilitar todo o processo e, obviamente, proporcionar que a gente tenha uma costura, né, um corte e uma costura bem sucedido da nossa peça. Então, tendo entendido tudo isso, o próximo passo é só recortar todas as partes aqui do molde, lembrando que os nossos moldes todos têm margem de costura e margem para bainha.